Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1. Diz o seguinte: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sébia, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas paciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo do céu caiu, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou o grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se à terra e adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome, ó Deus. Nós aqui todos de uma forma congregacional adoramos ao Senhor. Nós temos a convicção que o Senhor recebeu a nossa adoração, ó Deus, e nós sabemos também que o Senhor é um Deus que fala enquanto estamos cantando, enquanto estamos orando, mas o Senhor fala através da tua palavra, e nós queremos ouvir a tua voz. Por misericórdia, me dê a graça de poder transmiti-la, Pai. Senhor, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, e ainda vai colocar através do teu Espírito Santo, eu me coloco como um canal para ser usado. Senhor, me dá inteligência, mas acima de tudo que a unção do Espírito seja sobre a minha vida.
também sobre a vida de todos aqueles que estão me ouvindo neste momento, seja dentro desse templo, seja online, ó Pai. Te peço, ó Deus, que o Senhor repreenda toda obra maligna. Satanás é um acusador. Satanás, ele intenta contra as nossas vidas, ele quer roubar a palavra do nosso coração, mas que ele, Senhor, seja retirado deste lugar em nome do Senhor Jesus Cristo e todos os lugares que nos ouvem, Pai. Te peço isso em nome de Jesus Cristo, amém. Você pode se sentar? Nós lemos aqui o início da vida de Jó. O texto nos diz que ele era um homem temente a Deus, reto, fazia tudo certo, desvia do mal, porque todo dia o mal bate a porta da gente e a gente tem que desviar mesmo do mal. E ele fazia isso. Além disso, ele se importava com a sua família, orava pelos seus filhos. Enquanto eles, às vezes, faziam algum banquete, ele fazia sacrifícios em função, se houvesse algum pecado ali, ele estava ali intercedendo para que Deus tivesse misericórdia dos seus filhos. Então nós vemos uma pessoa íntegra diante de Deus. E nós vemos também que Satanás se apresentou diante de Deus, dizendo: olha, Jó te serve, porque tudo na vida dele está bem, tudo está mil maravilhas, não tem problema, Jó. E de repente, Deus permite, porque Satanás ele não pode nada contra as nossas vidas sem a permissão de Deus. Não pode. Aqui é muito claro, ele tem que pedir a permissão de Deus. E Deus permite. Para testar Jó, sim. Mas mais que testar Jó, ele estava trazendo ensinamentos à nossa vida, hoje, nos nossos dias, que Jó nos ensina. Ele traz alguns ensinamentos tão importantes, que o livro de Jó é muito rico. A gente poderia passar tempos e tempos falando do livro de Jó, mas nessa noite eu queria falar de algumas convicções que Jó tem no meio do sofrimento, as convicções no sofrimento, e que nós precisamos também ter convicções, porque todos passamos por sofrimentos nessa vida, todos nós. Às vezes uma perda financeira, às vezes um problema na família, com um filho, com um esposo, com a esposa, às vezes um problema no casamento, às vezes um problema de morte na família, uma enfermidade que nos abate, ou abate alguém muito querido nosso, e que nos trazem sofrimentos, que nos levam a chorar, a ficar muitas vezes entristecidos naqueles momentos onde estamos passando por isso. E nós vemos aqui, Jó não foi diferente. Jó, ele não era um super-homem, ele também se entristeceu quando ele fica sabendo das perdas materiais, e sempre aparece alguém para contar. Sempre chega alguém, você vê, só eu escapei. Cada notícia tinha alguém para chegar e dar notícia para Jó de alguma tragédia na sua vida, até que ele chega e fala da tragédia da morte dos seus filhos, todos os seus filhos. Perder um filho já deve ser uma coisa terrível. Perder todos os filhos de uma vez só, algo que eu não consigo, não passa na nossa imaginação. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Mas
aqui, Jó, através de algumas palavras que ele traz, ele demonstra convicção. Convicção é fé. Fé é a convicção que Deus vai me dar a vitória lá na frente. Ele tinha convicção no momento do seu sofrimento. Por isso ele foi sustentado. Por isso, no final da sua vida, ele obteve a vitória, porque ele ficou firme nas suas convicções. Parece que assim, foi um dia, aconteceu, e num dia tudo foi restaurado. Não foi assim. Passou-se um tempo. Ele ouviu algumas coisas dos seus amigos, que eles estavam certos em determinados momentos, sim. Vieram visitá-lo naquele momento de sofrimento, ficaram ali ao lado, mas às vezes falaram algumas palavras que não são verdades. Ó, Jó, por exemplo, Jó, você está fazendo isso por causa do seu pecado. Confesse o seu pecado para Deus ter misericórdia de você. E não era esse o caso. Jó não tinha pecado contra Deus. É claro que eles estavam certos, porque a maioria dos sofrimentos que nós passamos nessa vida é por causa do pecado nosso, do nosso pecado. Não tem dúvida disso. Os erros que cometemos, as palavras que proferimos, o jeito de agir nosso, as tomadas de decisões que tomamos nessa vida, sem perguntar a Deus, não, eu vou fazer desse jeito, e depois vem o sofrimento. A falta de cuidado com a nossa vida. Tudo isso, a maior parte, mas nem sempre, os sofrimentos vêm em função do pecado na nossa vida. E o exemplo clássico e claro é a vida de Jó. Mas eu queria falar de algumas convicções, algumas frases de Jó que são marcantes, e que no meio do sofrimento, nós temos que ter isso. O que nos dá firmeza nessa vida é a palavra de Deus, no meio do sofrimento, porque nós vamos passar, todos nós vamos passar por sofrimentos nessa vida. Se você não está passando hoje, se está passando, saiba que há o escape. Se não está passando, saiba que pode passar, e que há um escape também. Essa é a nossa esperança. E Jó demonstra, através das suas palavras, essa convicção no meio do seu sofrimento. E eu queria falar de algumas dessas convicções. E a primeira convicção que ele tinha, e que é importante para a gente evitar os sofrimentos na nossa vida, é que tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. Nós lemos aqui, nesse Jó capítulo 1, versículo 21, ele dizendo de forma clara, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quantos sofrimentos nós passamos, porque nós estamos tão agarrados ao nosso sucesso, às nossas coisas, a nossa casa, o nosso carro, o nosso trabalho, que nós sofremos tanto e não entendemos que nu nós nascemos e nu nós tornaremos quando o dia que chegar, o dia da nossa morte. Quando nós entendemos isso, a vida fica mais leve, porque você tem uma perda financeira, você não sofre tanto. O dinheiro pertence a Deus. Nós vamos falar dessa. É do Senhor. Quando nós passamos por uma enfermidade, nós sofremos, claro, sofremos, mas não sofremos tanto, porque nós entendemos que a nossa vida, o nosso respirar, eu estou respirando aqui porque Deus concedeu que eu respirasse nesse dia. Amanhã eu posso amanhecer sem respirar. E nós sofremos tanto, por tanto
tantas coisas nessa vida, porque nós achamos que nós já estamos numa vida eterna. Essa vida passa. E essa vida passa. Tudo passa nessa vida. Ontem faleceu Silvio Santos. Quem não conhece no Brasil Silvio Santos? Parece que viveria eternamente, mas chegou o dia que ele faleceu. Vai ficar na memória de muitos, mas um dia vai cair no esquecimento, para a grande maioria. Talvez os livros de história vão contar um pouco, mas vai cair no esquecimento, como passa, como o próprio Davi diz, né? Olha, nossos dias são como uma sombra, assim como foram os dos nossos pais. Nós passamos, todos nós vamos passar. O dia, talvez um com 10 anos, outro com 90, outro com 100, outro com 50, mas todos um dia nós vamos passar. E quando nós entendemos que tudo pertence a Deus, inclusive a nossa vida, nós sofremos menos com as coisas. Perdi isso, aconteceu isso, louvado seja o nome do Senhor. Eu nu nasci nessa terra, nu voltarei. Perdi, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, Ele é o meu sustento, Ele está à frente da minha vida. Tudo pertence a Deus. Quando nós temos essa convicção, fica mais fácil vencer os sofrimentos da nossa vida. Se você está passando por alguma situação, Deus permitiu. Satanás está se levantando. Satanás não pode nada contra a sua vida se Deus não permitir. E tem coisas que são circunstâncias da vida, faz parte. Enquanto nós estivermos na terra, essa não é a nossa pátria é os céus. O apóstolo Paulo, ele entendeu isso de forma tão intensa, que ele chega a dizer: eu não sei o que eu quero, eu quero ficar aqui, porque eu estou pregando o evangelho, muitas pessoas estão sendo salvas, mas eu queria partir, porque eu sei que lá é melhor. Ele tinha tanta convicção, ao ponto de dizer: olha, eu sei viver com pouco, e sei viver com fartura, eu tudo posso naquele que me fortalece. Convicção. Como Jó aqui demonstra convicção, quando ele diz, situação trágica, imagine-se no lugar dele, porque a gente às vezes lê, acha que isso aqui é uma historinha. Não, isso aconteceu, foi um homem de Deus aqui na terra, e aconteceu com ele, e ele pôde dizer: eu nasci, vou voltar sem nada. Então essa é imprescindível na nossa vida. A segunda convicção que Jó demonstra para a gente, que nós temos que ter no nosso coração, eu não temo o futuro. Eu não temo o futuro. Quando a gente não teme o futuro, fica mais fácil a gente passar pelo sofrimento. O que ele diz em Jó 3:25? Porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Quando nós ficamos sofrendo por antecipação, está acontecendo uma coisa, e como é que vai ser daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 10 anos? Entrega na mão de Deus. Jesus Cristo diz: basta a cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. Porque o que a gente mais teme, parece que atrai. Sabe aquelas pessoas que morrem de medo de ter câncer? Parece que atrai. Sabe aquelas pessoas que morrem de medo de ficar pobre? Parece que atrai. Agora, quando ela se desliga disso,
e entende que Deus está cuidando da sua vida. Faça as coisas certas, é claro. Mas tenha convicção de não temer o que vem lá na frente. Porque a maior parte das pessoas estão sofrendo pelas suas ansiedades, pensando qual vai ser o futuro. Às vezes eu conversava com um pastor, muitos anos atrás, e ele falava, eu preocupo tanto com o que vai ser meus filhos, se acontecer alguma coisa comigo. Eu falei, olha, eu penso no futuro deles, penso em deixar uma poupancinha e etc. Mas eu não me preocupo com isso, porque o Deus que cuida dos órfãos, das viúvas, certamente vai cuidar dos meus filhos. Está na palavra de Deus. Quantos órfãos nessa terra e que venceram? Não estou dizendo que é bom não, mas com certeza Deus vai cuidar. E nós não precisamos ter esse receio, esse medo, esse temor que faz com que a vida da gente vire um tormento. Engraçado que Salomão, ele lá em Provérbios, capítulo 23, capítulo 23, versículo 7, a parte A, ele diz o seguinte: porque como imaginou na sua alma, assim é. Se você começar a imaginar muito na sua alma, vai acontecer isso vai acontecer. Não é por força do pensamento positivo, mas atrai. Parece que é uma coisa terrível e atrai coisas ruins. Quando a gente lê a Bíblia é um livro de otimismo. A Bíblia é um livro que levanta as pessoas. Você não vê de forma nenhuma Jesus Cristo esmagar a cana que está quebrada, não. Ele levanta as pessoas. Ele dá uma nova perspectiva para as pessoas. Ele fala de futuro para as pessoas. Quando a gente olha o Antigo Testamento, a mesma coisa, nós vemos Deus falando com os homens de Deus sobre futuro. Até quando as coisas não iam tão bem. Quando o povo estava indo para o cativeiro babilônico, ele falou: vocês vão passar 70 anos lá, mas depois de 70 anos vai haver uma correção, vocês vão voltar para a terra. Porque a Bíblia é um livro que levanta, que leva à frente, que nos leva a pensar de uma forma diferente. Todos os países que foram doutrinados e a Constituição foi baseada na palavra de Deus, eles progrediram. Por quê? Porque a Bíblia, ela levanta. Ela nos leva a imaginar coisas boas. Tem problema? Tem problema. Mas nós vamos ficar sempre pensando no negativo, pensando que vai dar errado? Não, de forma nenhuma. Nós temos que ter a certeza que há um futuro, um bem para a gente. Quando Deus fala lá com o povo dele: os meus pensamentos não são de mal, mas de bem, para que vocês alcancem um fim bom. Esses são os meus pensamentos sobre a sua vida. Então Deus tem, como Pai que Ele é, Ele quer um futuro, Ele quer o nosso bem. Então nós vamos começar a pensar que Deus, não, vai dar tudo errado na minha vida, isso vai acontecer, isso pode acontecer. Não, usufrua do presente que é hoje, que Deus te deu. Por isso se chama presente, é um presente. O presente, o dia de hoje é nosso, Deus nos deu. Basta cada dia o seu mal. Terceira convicção que ele tinha: eu tenho um Redentor. Lá em Jó 19, 25, ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. O que é um Redentor? É aquele que resgata, aquele que liberta, aquele que livra da aflição, aquele que salva.
Esse é o Redentor. Então Jó, no meio daquela confusão, os amigos o acusando de ter uma vida pecaminosa, por isso que aquilo tudo estava acontecendo com ele, ele falou: olha, para aí, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele vai se levantar, ele vai me dar o livramento, ele vai me tirar desse lugar horrível, ele vai me livrar desse sofrimento, ele vai trazer uma libertação para mim. Ele tinha essa convicção no seu coração, tamanha, que ele não se afunda. Ele está triste, claro. Quem é que está no sofrimento, passando pelo sofrimento alegre? Nós passando pelo sofrimento, entristecemos, mas a convicção no nosso coração, que nós temos um Redentor, que Jesus Cristo é o nosso Redentor, e que Ele vai transformar a situação. No meio dos nossos sofrimentos, Ele sempre está disposto a nos ajudar. Nós vemos isso de uma forma tão clara na palavra de Deus. O povo no deserto, com fome, uma multidão, o que Ele fez? O Redentor estava ali. Ele multiplicou pães e peixes. E Jesus Cristo é esse que é capaz de multiplicar pães e peixes na nossa vida. Quando ele viu os seus discípulos apavorados no barco no meio da tempestade, o Redentor estava ali. Ele acalmou a tempestade. O nosso Redentor, ele está vivo, ele acalma as tempestades que passamos nessa vida. Sofrimento vai passar, porque ele tem poder para falar para o sofrimento: aquieta-te, como ele falou para aquelas águas que estavam revoltas naquele dia. Ele fala, ele é capaz. Então nós temos um Redentor. O nosso Redentor também, ele é aquele que quando nós falhamos, mesmo quando nós estamos falhando, ele é capaz de dizer: vá e não peques mais, como ele falou para aquela mulher que foi pega em adultério. Ele perdoa as nossas iniquidades, ele restaura a nossa vida espiritual. O nosso Redentor também, quando o problema se torna impossível, é aquele que diz: Lázaro, vem para fora. Não havia possibilidade, Lázaro já estava morto há 4 dias, estava ali naquele túmulo. Mas o Redentor, aquele que resgata, que livra do sofrimento, que transforma situações, que salva, estava ali. E se nós crermos, como ele falou para Maria e Marta, se você crer, você vai ver a glória de Deus, porque o Redentor, ele está aqui também, e ele está falando com a gente, e ele sabe o que você está passando, qual é o seu sofrimento, e uma palavrinha dele muda a sua história. O momento que ele quiser, tudo é transformado, porque nós temos o Redentor. Gadareno, endemoniado, ninguém acreditava mais em nada na vida dele. Ele andava acorrentado, eles acorrentavam, ele arrebentava as correntes nos cemitérios. Mas de repente chega o Redentor e dá solução. Por pior que seja o seu problema, por mais demônios que se levantem contra a sua vida, Jesus é maior do que qualquer legião de demônios. Ele tem poder para transformar toda e qualquer situação. Então, a convicção no nosso coração, nós temos um Redentor. Que bênção nós podemos pensar dessa forma. A quarta convicção, na vida de Jó: Deus tudo pode. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado: Deus tudo pode. Você crê nisso? Deus tudo pode. Olha o que ele diz lá em Jó 42, versículo 2: bem sei que tudo podes,
e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Bem sei, olha que convicção, eu bem sei que tudo podes. Ele tinha ainda sua vida restaurada? Não. Ele já tinha a sua situação normalizada? Não. Mas ele disse para Deus: Deus, eu tenho um Redentor, e eu sei, eu bem sei, que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos, nenhuma das tuas palavras pode ser impedido. Em outras palavras, ele estava dizendo: para Deus não há impossíveis. Eu creio no teu poder, meu Deus. Eu creio na vitória. Eu creio na tua bênção. Convicção. Que Deus pode o impossível. Sabe isso que está passando na sua mente aí? Você fala: não, já lutei tanto, já orei tanto. Mude a sua convicção nessa noite, em nome de Jesus. Fale para Deus: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Eu sei que o Senhor pode tocar naquela situação. Eu sei que o Senhor pode transformar a saúde. Eu sei que por mais difícil que esteja, e parece que está piorando, o Senhor pode. O Senhor pode. Só o Senhor pode. Porque o Senhor é o Deus do impossível. E como agrada a Deus. Como agrada a Deus. A palavra de Deus nos diz de forma tão clara: sem fé é impossível agradar a Deus. E Ele é galardoador daqueles que creem que Ele existe, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. É a palavra de Deus. A palavra de Deus. Senhor, eu sei que tudo pode. Tu podes qualquer coisa. E a quinta e última convicção no coração de Jó, e que são convicções que a gente tem que ter no meio do sofrimento, porque elas dão sustentação à nossa vida no momento do sofrimento. Saber que nós temos um Redentor, que Ele pode todas as coisas, que não é impossíveis para Ele, tudo isso é maravilhoso. Saber que Ele é dono de tudo, tudo pertence a Ele, é maravilhoso. Mas o melhor, Jó deixa para o final, nas suas convicções. O sofrimento nos aproxima de Deus. O sofrimento, ele nos aproxima de Deus. Olha o que ele diz lá em Jó 42, versículo 5. Antes te conhecia, te ouvi falar, mas agora meus olhos te veem. O melhor ficou para o final. Antes, ele conhecia Deus. Deus é bom. Deus me prospera. Deus me salva. Mas agora, ele tinha tido experiência com Deus. Ele já não conhecia Deus mais de ouvir falar, mas de ouvir a voz de Deus, de sentir a presença de Deus, de sentir o cuidado de Deus para com a sua vida, de sentir Deus acalmando o seu coração no meio do sofrimento, de sentir aquela presença. Eu não sei se você já passou por alguma coisa muito difícil na sua vida, um sofrimento muito grande, e você caía aos pés do Senhor e sentia a presença dEle tão forte, e ter uma experiência tão grande com Deus, que o sofrimento
ele diminui o tamanho de forma assustadora, porque a presença de Deus é melhor que a vida. A presença de Deus, ela aquece o nosso coração nos dias mais frios. A presença de Deus, ela traz esperança para aquele que estava sem esperança. A presença de Deus, ela traz paz no meio da pior aflição. A presença de Deus traz uma alegria que não está ligada às circunstâncias, porque está tudo bem. As palavras de Jó aqui, ele não tinha tido tudo restaurado ainda. Não tinha tido. Mas as palavras dele demonstram que ele estava tão feliz com a experiência de se aproximar de Deus, e que foi o sofrimento, aquele momento de sofrimento, que fez com que ele se aproximasse. E interessante que a presença de Deus foi tão marcante na vida dele, que apesar dos seus amigos terem aborrecido tanto ele com palavras negativas sobre o seu caráter, Jó, pede perdão, você está escondendo um pecado, Jó. Não estou escondendo pecado. Jó, você está errado, Jó. Você é cabeça dura, Jó. Eles perturbaram. Mas sabe o que acontece? Porque ele estava tão cheio de Deus, ele fala, antes eu te conheci de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Que no versículo 10 desse capítulo 42 diz o seguinte: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Ele é capaz, quando a gente está com o coração cheio de Deus, a gente é capaz de orar pelos aqueles que falam mal da gente, aqueles que muitas vezes são até inimigos, não porque a gente quer ter inimigo, mas tem gente que gosta de ser inimigo da gente, porque a gente é crente, porque a gente está servindo a Deus. Ele ora pelos seus amigos, e quando ele ora, aquilo ali abre uma janela no céu tão grande, que a bênção de Deus cai sobre a vida de Jó, que ele recebe em dobro tudo que ele tinha. Porque antes ele conhecia de ouvir falar, mas agora, olha, só de ouvir falar ele era servo, mas eu fico imaginando a vida de Jó depois, o testemunho de Jó, onde Jó chegava, ele testemunhava do Deus Todo-Poderoso, que é o Redentor, que transforma, que não tem nada que ele fale que não aconteça na nossa vida, e ele transforma. Essas convicções são base para a nossa fé. Ao atravessarmos os sofrimentos dessa vida, fica muito mais fácil passar por eles, quando a gente está firmado em convicções. Eu falei aqui hoje das convicções de Jó, que ele demonstra para a gente, mas como a palavra de Deus, ela nos dá firmeza para nós vivermos os momentos difíceis nessa vida. Como é bom
ter Deus está firmado nas convicções da sua palavra. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. O que Ele promete na sua palavra, Ele há de cumprir sobre as nossas vidas. Ele cumpre sobre todos, todo mundo? Não. Para aqueles que o obedecem. As bênçãos do Senhor vêm sobre as nossas vidas? Vêm. Quando nós o obedecemos. Quando nós temos a convicção. Tudo pertence a Deus. Eu não tenho medo do futuro, porque Deus sabe de todas as coisas, e Ele é dono do meu futuro. Eu tenho um Redentor, que é capaz de restaurar, e Ele não conhece limites no seu poder, Ele tudo pode. E a cada momento de sofrimento que eu passo, eu tenho mais experiências com Ele. Antes eu o conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem o Senhor. Que coisa boa é ter essa certeza. Eu tenho certeza que Ele está agora aqui conosco. Ele conhece cada um de nós. Ele sabe o que você está passando. E Ele tem a solução para cada sofrimento da nossa vida. Entregue, louve a Deus, seja fiel a Deus, e você vai ver que o seu Redentor vive. Não é um Deus que esteja longe e morto, mas é um Deus vivo, que prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E Ele está aqui. Eu queria convidar você a ficar em pé neste momento, a fechar seus olhos. Eu queria que você entendesse, mais do que um livramento que Deus pode te dar nessa noite, Ele pode. Talvez você esteja passando por um sofrimento, um problema, e Deus pode transformar, e nós vamos orar para isso. Nós vamos orar para isso, para que Deus possa transformar a sua situação, que você possa olhar e falar: puxa vida, Deus me abençoou mais do que eu pedi. Jó talvez tivesse pensado: se Deus me der mais 1 ou 2 filhos, se Deus me der mais uns camelinhos, umas ovelhinhas, tá bom para eu viver, só isso é suficiente. Mas Deus o abençoou de uma forma tão grande, por causa das suas convicções. E eu queria mais do que Deus te livrasse do seu sofrimento, que você saísse daqui com a convicção que você quer conhecer mais a Deus, que você quer ter mais experiências com Ele, e entender que Ele não precisa apenas do sofrimento para a gente ter experiência com Ele, não. O sofrimento, ele abre o nosso coração, rasga a nossa alma, e é verdade. Quantos aqui se converteram num momento de sofrimento, num momento difícil na sua vida? Não foi graça do Senhor? Num momento de dificuldade, Jesus te alcançou. E uma grande bênção. Eu queria orar com você. Talvez você esteja passando por uma situação difícil, alguma coisa que você tem orado e tem sido tão difícil.
firme-se nas suas convicções, na convicção da palavra de Deus. Confie que nós temos um Redentor, que Ele tudo pode, e que talvez esse momento de sofrimento é apenas porque Ele quer ter um contato maior com você, quer te dar uma experiência na sua presença. Você está vivendo uma situação difícil, de sofrimento, na família, nos negócios, no casamento, com um filho, seja o problema que for, eu gostaria que você falasse com Deus. Deus, eu creio que o Senhor tudo pode, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. O Senhor pode dar uma ordem agora e a situação mudar. A água pode se transformar em vinho. Poucos peixes e poucos pães podem alimentar uma multidão. O mar vermelho pode se abrir. As muralhas de Jericó podem cair. Creia, nós vamos orar. Se Deus falou no seu coração, coloque a mão no seu coração e fale: Deus, eu creio num milagre, eu creio que o Senhor pode transformar, eu creio que o Senhor tudo pode, que o Senhor é o meu Redentor, que o Senhor pode fazer algo muito especial. Enquanto eu estou orando aqui, o Senhor pode transformar. A palavra de Deus nos diz, enquanto Jó estava ali orando pelos seus amigos, estava nem orando para a vida dele não, ele orava pelos seus amigos, porque ele estava tão cheio de Deus, que ele falou: Senhor, perdoa meus amigos, eu quero continuar sendo amigo deles, eu quero que o Senhor os abençoe. Deus olhou aquilo e: Jó, vou te abençoar, você nem imagina o que eu vou fazer na sua vida, você nem imagina o que Deus pode fazer na sua vida, que Ele pode transformar, mas Ele pode, porque Ele tudo pode, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedidos. Pai, nós louvamos, exaltamos Teu grande, poderoso e excelso nome. Tudo pertence ao Senhor, tudo pertence ao Senhor. Nós não temos casa, nós não temos carro, nós não temos filhos, nós não temos nada, porque nós não vamos levar nada dessa terra. Tudo te pertence, ó Deus, e nós confiamos no Senhor. Nós acreditamos que o Senhor tem propósitos nas situações adversas que nós passamos. O Senhor usa muitas vezes os sofrimentos que passamos para trazer salvação em muitos, para trazer libertação, para trazer experiências novas. Ó Senhor, e essa noite é uma noite de novas experiências com o Senhor. Teu povo está aqui, ó Pai, nós não sabemos o que eles estão passando, mas Senhor, tem pessoas aqui que estão chorando na Tua presença. Senhor, assim como Jó chorou, assim como Jó se entristeceu, nós somos humanos, nós somos de carne, ó Pai, e nós necessitamos, Senhor, entender que o nosso futuro pertence ao Senhor, que todas as coisas estão nas Tuas mãos, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós lhe pedimos que o Senhor venha intervir, trazendo a vitória, trazendo a bênção sobre a vida do Teu povo, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós não estamos diante de um Deus que seja, Senhor, um Deus surdo, mas um Deus que ouve as nossas orações, nem um Deus que é cego, que não vê aquilo que nós estamos passando, mas o Senhor vê todas as coisas, e nós não estamos diante de um Deus que encurta os Teus braços, mas o Senhor estende as Tuas mãos para nos abençoar. Senhor, estenda as Tuas mãos agora sobre a vida do Teu povo, ó Pai. Ó Deus, pelos olhos da fé, eu posso ver a transformação, porque tudo podes, ó Pai. Aqueles que estão acreditando, aqueles que estão cheios de fé, certamente vão obter a sua vitória em nome de Jesus Cristo. Nós não estamos aqui, ó Pai, diante de um Deus falso,
mas um Deus vivo, presente, real, verdadeiro. Senhor, o Deus de Jó é o nosso Deus. Assim como o Senhor observava a vida de Jó, o Senhor está nos observando neste momento. Ó Deus, toca na nossa vida, transforma, faça o teu milagre sobre cada um de nós, ó Pai. Possamos sair deste lugar, Senhor, com essa convicção no nosso coração, de quem é o nosso Deus. Ó Deus, Tu és poderoso, e não há outro como o Senhor. Ó Deus, e nós acreditamos que essa é uma noite de bênção, de vitória, de transformação, assim como o Senhor fez com Jó. Faça assim na nossa vida, que o Senhor possa nos surpreender, ó Pai. Tamanha a vitória e a bênção, aquilo que nós estamos imaginando, que seja acima daquilo que nós estamos imaginando, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, leva-nos para os nossos lares, dai-nos uma semana abençoada, vitoriosa, de alegria na Tua presença. Ó Deus, vá à nossa frente. Ó Deus, eu sei que o Senhor cuida das nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, quando lemos essa história tão linda, tão maravilhosa, sim, de grande sofrimento na vida de um homem, mas Senhor, de um homem